Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, falo sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas bem legais nos seus projetos. A gente está aqui na reta final do nosso registro de produtos, né? Então a gente está fazendo uma sequência de aulas. Essa já é a 10ª aula, falando aí sobre como você pode criar um formulário que vai fazer o registro de produtos para vocês. Né? Então, o que acontece? São 10 aulas, saindo desde lá do básico do VBA, até a gente chegar no formuláriozinho com os recursos já bem profissionais, bem legais, que são utilizados aí para a gente poder fazer uma interação com o usuário bem bacana. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Né? Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu aconselho fortemente que você acesse aqui nas descrições do vídeo. Eu tenho o link ali de todas as outras aulas, tá bom? Então, lá na aula 1, a gente tem o primeiro passo. Então, como é que a gente faz para habilitar a guia de desenvolvedores e por aí vai. Se você chegou agora nesse vídeo e é iniciante em VBA, eu aconselho, vai lá, assiste essa aula, tá bem legal, estou explicando bastante coisa sobre VBA lá também. E na aula anterior a gente fez, né, na aula 9, a gente fez aí algumas últimas automações aí lá na nossa planilhinha, né, que já está quase pronto. No nosso trabalho de hoje, a gente vai fazer algumas interações bem bacanas e eu também vou aproveitar para responder aí uma pergunta, né, que aconteceu na aula passada. Então, num vídeo de uma aula anterior, aconteceu aí uma pergunta sobre como é que a gente faz para evitar que alguém cadastre o mesmo produto mais de uma vez. Né? Então, respondendo essa dúvida, a gente vai fazer essa implementação aí no nosso projetinho também, justamente para a gente poder exemplificar, tá bom? Então, bora lá para o VBA, bora para o Excel, para a gente dar sequência aí para os passos finais do nosso projeto. Bom, pessoal, então a gente está aqui de volta no Excel. Esse é o formuláriozinho que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Então, a gente, como eu disse, né, desenvolveu já bastante coisa bem legal. Então, apesar de ser pequenininho, esse formuláriozinho tem muita coisa bacana, tá? Então, ele faz ali, né, a questão de texto padrão, de entrada e de saída, faz controle de preenchimento aqui dos nossos valores, né, que é uma questão bem legal. Tem a etiqueta, né, que ajuda a pessoa a saber o que preencher ali em cada um dos campos, né, para que funciona cada botão. Tem aqui a caixa de combinação onde a gente consegue colocar itens novos, retirar itens, né, fazer um monte de coisa bem bacana. O que a gente vai fazer aqui agora, né? Como eu disse, teve aí uma aula em que apareceu uma dúvida lá nos comentários do vídeo. Então, reforço, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão que você gostaria que seja abordada, é só deixar nos comentários que tão cedo quanto possível eu falo sobre isso, tá bom? Então, qual foi a questão? E que é, inclusive, muito pertinente. A gente fez aqui o cadastro, né? Então, lá na aula anterior, quando a gente implementou uma situação que se tiver vazio algum dos campos, esse campo ele não deixa você salvar, né? Então ele aparece umas etiquetinhas ali de que o campo é obrigatório e uma mensagem na tela para a pessoa falando, olha, precisa preencher tudo, basicamente isso. O que acontece, galera? Quando ele faz esse cadastro, então se eu clicar aqui com tudo vazio, ele vai aparecer a mensagem, olha, por favor, preencher todos os campos obrigatórios, a gente criou isso, e aparece aqui as etiquetinhas de campo obrigatório. O que acontece? Aqui, ele está me deixando fazer uma situação bem chatinha, que é o seguinte, eu consigo cadastrar um produto com o mesmo nome, né? Produto teste, por exemplo, exatamente o nome que eu já cadastrei aqui na minha base de dados. Então, o que acontece, pessoal? Por que isso é um problema, né? Existem situações em que você não quer que isso aconteça. Tem situações em que isso pode acontecer. Então, depende muito, tá? Tem situações em que você, inclusive, quer que a pessoa cadastre os mesmos produtos. Por exemplo, quando é uma situação de compra recorrente. Né? Então, sei lá, eu tenho uma empresa que vende um determinado produto, eu preciso comprar uma determinada matéria-prima para executar esse produto, né? Para produzir esse item. Então, eu compro isso com uma certa frequência. No entanto, se eu tenho uma situação em que eu não quero que o produto seja recadastrado, dependendo da estratégia do meu sistema, né, da minha solução, então, eu vou precisar fazer um controle a mais. A gente vai aprender a implementar esse controle hoje, tá? Então, vamos marcar aqui, olha, R$15
R$ 20 ali de preço de revenda e vou colocar aqui como teste 2 a categoria. Se eu clicar aqui em salvar, você vai perceber que ele vai salvar aqui novamente o mesmo sendo repetido. Então, esse é o primeiro passo da nossa aula de hoje. Eu vou remover ele aqui, tá? Vou deixar só um deles, tá bom? O que a gente vai fazer? Esse código que a gente vai implementar vai acontecer aqui no botão salvar, tá? Então, a gente já tem todo um código aqui dele e a gente vai fazer isso aqui no botão salvar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar, né, se esse item já existe. A gente já tem aqui uma verificação que faz, né, verifica se aquele campo está com esse texto padrão, né, que é o que a gente fez na aula passada, justamente para perceber se esse campo foi ou não preenchido pela pessoa, né? O que a gente vai fazer? Nesse if aqui, até por que eu vou colocar isso no começo do código? Né? Estou aqui bem no comecinho do código de Private Sub, para evitar que eu tenha que rodar um monte de coisa para só depois ele perceber que aquele código já existe, né? Então, quanto antes eu avisar a pessoa, melhor, porque quer dizer que o meu código vai rodar menos coisa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, else, né? Ou seja, uma condição contrária. Então, o que acontece? Se ele está lá com o texto de descrição, ele vai fazer aqui o caminho de vazio. Agora, se não, né, se não está com texto de descrição, quer dizer que a pessoa preencheu alguma coisa. Então, agora eu vou descobrir se isso já existe. Qual que é a estratégia que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou usar isso daqui, olha. Eu vou clicar, selecionando aqui a minha coluna A, que é onde eu tenho a descrição, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl L, que é aquele find que a gente usou algumas vezes. Aqui no localizar eu vou colocar a caixa de combinação, tá? Então o texto que está lá na caixa de combinação. Então imaginemos o seguinte, que a pessoa colocou, olha, produto teste 2, que é um produto novo, não existe lá. Então, está procurando em valores, né, examinando em valores, e vai coincidir a célula inteira, tá? Então, se isso daqui aconteceu, e eu pedir para ele localizar, o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro. Não foi possível localizar o que você está procurando. Por quê? Porque ele ainda não existe, porque ele é novo. Então, esse erro quer dizer que é um produto novo e que eu posso seguir com o cadastro. Agora, e se a pessoa estivesse procurando um produto peste, que já existe, e fizer o localizar, ele não dá o erro. Então, quando não dá o erro, é que eu tive um problema. Então, o erro aqui é uma coisa boa, digamos assim. Ok? Fica claro isso, galera? Então, o que eu vou fazer? Como que eu faço isso lá pelo VBA? Eu vou fazer o seguinte, olha. If, né? Então, se tem algumas situações que o pessoal usa o else if, né? O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu gosto de fazer ele sempre separado, assim, que eu acho que é mais, sei lá, agradável visualmente, tá? Então, se, aí o que eu vou fazer? Aquela pesquisa, né? Então, eu já tenho aqui definido, né, que aquela minha planilha se chama W, aqui, então w.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, selecionei aquela coluna inteira, mesma coisa que eu acabei de fazer no Excel. Ponto find, então encontrar aquele Ctrl L, né? O ato, dois pontos igual, eu vou colocar o quê? O valor da text box, né? Então mi.tb descrição, ponto valor, né? Então procura, vê se ele já existe. Como que vai ser a configuração disso? Look in, dois pontos igual xl values, e look at, dois pontos igual xl role. Tá? Então, isso daqui vai fazer com que ele faça aquela pesquisa e clique lá no botãozinho. Aí, se eu vou colocar o seguinte, olha, eu não quero que ele exista. Então, aquele não existir é is nothing, tá? Ou seja, não é nada. Esse retorno dessa pesquisa é igual a nada, né? Então, aqui isso deu erro porque eu, por acaso, cliquei fora aqui, desculpe. Mas, o que ele está falando? Olha, eu quero, né, se essa minha pesquisa aqui do Find retornar nada, é um bom sinal, certo?
o que eu quero falar? Eu quero quando ela deu o erro, né? Então, quando ela deu o erro, eu vou falar o seguinte, ó, if not, isso daqui acontecer, isso daqui acontecer. Esse not é o inversor, tá? Então, se essa pesquisa não retornar aquele erro, o nothing, então, then, e aí eu já vou até deixar um end if aqui, para eu não esquecer dele, tá? Então, end if. Então, if not, tá? Deixa depois para mim nos comentários aqui se isso ficou claro para vocês, que esse é um ponto que pega às vezes, tá bom? Que às vezes o pessoal se perde um pouquinho. Então, if not é se não, tá? É como se fosse isso. Então, se a minha pesquisa não retornar, né? Então, não retornar erro, quer dizer que o produto já existe. Então, message box. E aí eu vou colocar aqui uma mensagem para a pessoa. Atenção. Atenção, até vou colocar uma exclamação. Este produto já existe em nossos cadastros. Por favor, informar uma nova descrição. E aí, vírgula VB critical, que vai dar uma mensagem no formato de mensagem de erro, vírgula, e aqui eu vou colocar um título, né? Então, nesse título aqui, o que eu vou colocar? Vou colocar alguma coisa como cadastro, sei lá, duplicado, por exemplo. Dizendo que o cadastro já existe, né? Ou coisa do tipo. E depois que ele der essa mensagem box, o que eu vou fazer? Eu vou colocar com exit sub. O que esse exit sub vai fazer aqui, pessoal? Vai não fazer nada. Vai sair do código e toda essa parte aqui de baixo não vai ser executada. Então, dessa forma, ele não vai fazer o preenchimento lá pra gente, ok? Então, vamos ver o código rodando desse jeito, tá? Então, eu vou colocar lá novamente o produto que já existe. Né? Então, produto teste. Vou colocar aqui os valores e tal, não há nenhum problema, tá? Estou colocando igual aqui, só para manter o padrão que a gente já fez lá. Ok, então vamos ver. Cliquei aqui no salvar, agora ele deu erro, olha, cadastro duplicado, atenção, esse produto já existe em nosso cadastro, por favor, informar uma nova descrição. Ok, beleza. Se eu colocar aqui teste 2 e salvar, cadastro realizado com sucesso. Salvou porque é diferente. Aí, olha que legal. Se eu colocar aqui, olha, produto, teste, primeira maiúscula, né? E salvar, ele também dá o erro, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse método que a gente está usando, ele é case sensitive. Ou melhor, ele não é case sensitive. Então, ele vai identificar mesmo que a pessoa tenha escrito com outra caixa, tá? Se você só não quer que a pessoa repita com a caixa, tem lá naquele find que a gente colocou, tem uma propriedade que é a propriedade match case, tá? Então lá você vai colocar como true e aí ele vai funcionar também pegando só, aí ele cadastraria aqui escrito de outra forma. Mas normalmente o que a gente quer é um funcionamento parecido com esse. Beleza? Então, se resolveu aí a dúvida também, né, sobre essa questão do cadastro duplicado, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de ler depois os comentários de vocês, tá bom? Ok, então galera, agora a gente tem um formuláriozinho bem legal, onde a gente consegue fazer esse cadastro e tudo mais. Só que o que acontece, galera? A gente precisa, às vezes, de uma interface, né? Muitas vezes a gente precisa de uma interface para chegar nesse cadastro, não quero só esse cadastro. E eu queria aqui também passar algumas dicas com relação a essa interface. Então, para a gente poder fazer isso, né, eu vou criar aqui um outro formulário. Então, eu vou clicar aqui com direito, né, até para você aprender também como lidar com mais de um formulário. Tá? E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar um novo user form, você vai perceber que vai aparecer dois aqui agora, né? Então, FR cadastro, esse user form 1, que é um user form novo. E eu vou deixar ele maiorzão aqui assim, né, para ele aparecer maior ali na tela. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas propriedades dele primeiro, tá? Então, F4, parecido com o que a gente fez lá no comecinho do outro user form, ok? Eu vou dar um nome para ele, né? Então, eu vou chamar isso aqui de FR sistema, tá? Porque é aqui que vai rodar o meu sisteminha. É lógico que nesse sistema
Não é o propósito colocar muita coisa diferente, mas se você depois tiver alguma dúvida, coisa do tipo, alguma coisa que você gostaria de perguntar, deixa que eu posso falar sobre isso também, tá? O caption dele eu vou tirar, mesmo padrão que eu fiz lá no outro formulário também, para ele tirar essa etiquetinha que fica aqui nessa azul meio cinza aqui da Microsoft, tá? Beleza, fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou tocar a fonte dele, tá? Então, eu vou tocar a fonte dele aqui para o padrão que eu estou usando lá no outro formulário também, tá? Então, eu vou colocar aqui, Bandscript, é a fonte que eu estou utilizando, Condensing, e vou deixar em tamanho 18, ok? Beleza, então agora eu já consigo começar a utilizar algumas coisas aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu quero fazer, eu vou pegar um botão desse daqui, vou copiar e vou levar aqui para nossa caixinha, olha. Então, peguei um botão e trouxe aqui para nossa caixinha. Eu vou jogar esse botão mais ou menos aqui no meio. Essa aqui é uma questão que eu gosto bastante de fazer, tá? Eu vou lá na minha guiazinha aqui de rascunho, né? Que a gente usou aí um pouquinho. E eu vou fazer um outro label para esse daqui, tá? Então, uma outra ícone para esse daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no inserir, ilustrações, vou pegar aqui um retângulo, tá? Vou trocar o fundo desse retângulo, né, para o mesmo cinza que eu estou usando ali, ok? É esse daqui, deixa eu até conferir se é ele mesmo. Vim aqui em cadê? Mais cores, 38, 38, 38, então é ele mesmo. Por que eu faço esse fundo? Só para ficar com um acabamento mais legal ali no meu ícone, ok? Vou vir aqui, vou tirar aqui o contorno, tá? Só para mim não me atrapalhar. Vou vir em inserir novamente. E eu vou pegar aqui em ilustrações. Né? Eu vou vir aqui em ícones. Ah, Lucas, mas eu estou numa versão mais antiga do Excel e eu não uso não tem esse ícone. Não tem problema, você pode usar qualquer ícone que você quiser, até baixado na internet. Só lembra de salvar ele em JPEG para não dar problema na hora de você puxar, tá? Eu vou usar aqui seta, ok? E eu gosto de usar essa setinha aqui para o que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu vou inserir. Vou pintar essa seta aqui de amarelo, né? Igual eu fiz ali com os outros ícones. Vou colocar ela aqui. Selecionar os dois retângulos, então usar o Shift aqui para selecionar os dois. Ctrl C. E vou colar ele como imagem, ok? Colei como imagem, vou vir em formato de imagem, recortar. E aí vou fazer a borda aqui, deixar ele mais ou menos no tamanho ali, né? Até deixar um pouquinho maior para ficar mais quadradinho mesmo. Pronto, né? Então, cortei. Agora vou clicar com direito, salvar como imagem. Vou encontrar ali a pasta, né, onde eu estou salvando essa... Lembra que eu falei para vocês, né, deixar uma pastinha de imagens ali? Então, vou salvar ele aqui. Isso daqui vai ser o BT, mostrar, ok? Isso é uma questão que eu gosto bastante, vocês vão entender depois por quê, tá? Vou salvar como JPEG. Eu já vou aproveitar, vou selecionar essa imagem que eu fiz, vou vir aqui em formato e vou vir aqui em girar objetos e vou inverter ela aqui, olha, girando ela horizontalmente, inverter horizontalmente, para ela ficar apontando para o outro lado, tá? Aí eu vou salvar ela de novo, salvar como imagem, também em JPEG, e esse daqui vai ser o BT esconder, ok? Eu fiz um para mostrar e um para esconder. Agora eu vou lá no meu formulário, vou vir nesse botãozinho aqui, vou tocar a propriedade imagem dele, que está apontando ali, eu vou colocar então, deixa eu ir lá na pastinha que a gente está mexendo, né? Registro, imagens, e aí é o BT mostrar, né? Então eu vou só encontrar ele aqui e vou abrir. Então ele vai ficar uma setinha ali para o lado. Vou até redimensionar um pouquinho maior isso daqui, né? E vou colocar aqui Vou rodar aqui para vocês verem isso, né? Então ele vai aparecer um botãozinho aqui no cantinho, tá? Ainda tá feio, porque a gente ainda não mexeu em nada de cores e tudo mais. Mas é isso daí, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome desse BT, né? Para BT mostrar, ok? E vou deixar ele aí.
Aí eu vou pegar e vou copiar ele, vou fazer uma cópia dele, vou deixar mais ou menos aqui na frente, tá? E vou colocar aqui, olha, BT na imagem, né? Aqui na picture. Eu vou colocar o outro BT que eu fiz lá, né? Então eu vou chamar aqui de BT esconder, ok? E vai aparecer setinha lá pro outro lado, tudo bem? Aí o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nas ferramentas, né, aqui em cima, caixinha de ferramentas, e eu vou colocar um frame, tá? Um quadro, ok? E aí eu vou desenhar ali um frame, não tem muito problema aqui agora. Vou jogar ele aqui assim, olha, no canto, tá? E aí eu vou arrastar ele aqui, olha, então vou deixar um pouquinho maior, e vou arrastar ele até o fim aqui. Vai passar por cima do botão mesmo, tá? Vai esconder o botão mesmo, ok? Agora eu vou editar esse frame. Eu vou colocar um nome nele, vou chamar de FR Menu, tá? Vou colocar aqui, olha, o Caption, eu vou tirar, ok? E eu quero tirar também, cadê? Border, aqui, olha. Esse Special Effect aqui, o jeito que ele tá nesse Edit, né? Eu vou colocar ele aqui, olha, como Flat. Colocando ele como Flat é meio como se ele sumisse dali, tá bom? Beleza. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou encostar esse botão ali no meu frame, tá? Então eu vou deixar os dois encostadinhos aqui, tudo bem? Beleza, galera. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o frame, que é o que eu acabei de pôr, e esse botão esconder. Vou tocar o visible deles para false. A gente fez isso lá no outro formulário também, né? A gente colocou lá essa condição, ok? Beleza. E né, aqui, dentro dessa sistemática toda, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar aqui, olha, um outro controle, que é o list box, tá? Caixa de listagem. Esse é um controle assim que eu uso muito, tá? Eu vou desenhar ele meio grandão aqui, tudo bem? Então esse é um controle que eu não queria deixar de mostrar para vocês, que eu uso ele pra caramba e ele é muito legal, porque dá para fazer muita coisa com ele, ok? Aí o que eu vou fazer aqui? Em outras situações, você pode fazer isso até utilizando multipágina, tá? Para quem está mais habituado, eu não vou usar multipágina aqui, porque eu não vou fazer várias estruturas, né? Eu não vou fazer vários menus diferentes. Eu vou fazer um aqui mais para dar ideia para vocês mostrar como pode ser feito. Mas, se você tiver várias situações, você pode usar um multipágina que fica muito bom, principalmente se você esconder os botões do multipágina e depois colocar a estrutura toda ali no seu menu, vai ficar bem legal, bem profissional, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar novamente aqui um botão, vou copiar e colar. Perceba que eu vou copiando e colando aqui várias vezes, tá? Vou vir aqui nas propriedades desse botão novo, tá? Eu vou tirar a imagem desse botão aqui. Como que eu faço para tirar a imagem? É só selecionar esse bitmap que está escrito e apertar o botão Delete. Aí vai virar nenhum, tá bom? Vou deixar ele maiorzinho aqui. Vou chamar esse botão de BT CAD, tá? De cadastro, BTCAD de cadastro, tá? Só para não ter que escrever cadastro inteiro. Vou colocar aqui um backcolor nele. Eu vou pegar um verde aqui bem bacana, um verdão bem escuro. Vou trocar o backstyle dele de transparent para opaque, tá? Vou colocar aqui um forecolor branco, ok? E um caption no realizar ou até novo cadastro. Ok? E aí eu vou dimensionar melhor ele aqui, só para ele ficar mais bonitinho ali, né? Posicionar bem ele aqui. E eu posso até abaixar aqui um pouquinho minha lista também. Essa minha lista, eu vou chamar ela de LT Produtos, tá? Então ela vai ser minha LT Produtos. Ok, galera? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Esse meu botão de novo cadastro, ele vai acionar aquele outro formulário, tá? Então, eu vou dar 2 cliques nele. Vai aparecer aqui o BTCAD evento clique. O que ele vai fazer? FR cadastro.show. Tá? Então, isso daqui vai mostrar aquele outro cadastro. Tudo bem? Outra coisa que eu preciso fazer, né? Eu vou vir aqui no User Form, tá? Então eu vou vir no User Form, só que eu não quero o evento click, eu quero o evento initialize.
Então, eu vou mudar aqui para Initialize, vou até apagar isso daqui, tá? Então, no evento Initialize, poxa, Lucas, o que é Initialize? Initialize, galera, é aquela situação em que você tem ele é antes do formulário abrir, tá? Então, se você não se lembra disso, a gente até usou ele também lá no outro formulário para a mesma situação, inclusive. Ele funciona antes do formulário acontecer, antes do formulário abrir, tudo bem? E o que eu vou colocar aqui, olha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, pessoal, o que eu tenho, né, de configuração de cores, de estética desse meu formulário, tá? Então, eu vou colocar um if me, né? Então eu fiz um bloco ali, né, do formulário em si. E aí o que eu vou mudar? Ponto backcolor vai ser igual ao MD cor cinza escuro, né, que a gente está usando. Aí o ponto, tá? Vou chamar aqui o meu LT produtos ponto backcolor também vai ser igual ao MD cor ponto cinza escuro. Então a cor do fundo dele também vai ser cinza escuro. Aí o ponto LT produtos ponto for color vai ser igual ao, e aí eu não tenho ali uma cor branca ou coisa do tipo, até porque branco é padrão, assim como a gente usou lá o black, né? Então eu vou colocar aqui, olha, DB white. Isso daqui é branco, tá? Isso aqui é o branco padrão, ok? Então a fonte, cor da fonte da lista vai ficar em branco, ok? Vou até separar os controles aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então eu fiz aqui o back color dele mesmo, fiz aqui back color e for color da lista, ok? Vão ter mais alguns outros controles da lista que a gente vai atualizar? Vão, mas a gente vai mexer nisso um pouquinho mais para frente, tá? O botão em si, os botões ali em si já estão configurados, bonitinhos. Aí o que eu preciso fazer? Tá? Eu vou voltar aqui no meu formulário um pouquinho, eu vou copiar esse botão que eu tenho aqui, eu vou colar um dele aqui dentro do meu formulário, ok? Aqui em cima eu costumo deixar o logo da empresa. Então, se você tiver o logo da empresa, alguma coisa do tipo, aparece aqui em cima. Normalmente eu faço assim, ok? E aí esse botão aqui, olha, eu vou chamar de BT produtos, né? Porque ele vai acessar a informação ali dos meus produtos, ok? Essa lista e esse meu botão eu vou deixar como invisíveis também, tá? Então, o visual deles também é falso, ok? Feito isso, né? Então, esse carinha aqui, eu vou trocar o caption dele, tá? Vou trocar o caption dele para produtos, porque é o que a gente está falando ali, né? Vou lá no meu user form e agora eu vou falar dele. Então, ponto bt produtos ponto backcolor vai ser igual a md cor ponto. Aí aqui eu vou colocar o meu cinza claro, por exemplo, ok? Aqui ponto bt produtos.forcolor igual, e aqui eu vou colocar o cinza escuro, md cor.cinza, md cor.cinza escuro, tá? Lógico que os padrões de cores você pode fazer daí do jeito que faz sentido para a tua empresa e tudo mais. Outra questão que eu vou mudar é aquele frame, né? Então, ponto FM menu, eu coloquei o nome dele errado, deixa eu atualizar aqui, não é FR, é FM de frame e não form, tá? Então é FM menu, seguindo só o padrão que eu gosto de seguir. Então, ponto FM menu, ponto backcolor, também vai ser o cinza escuro, tá? Então, MD cor, ponto cinza escuro, ok? Então, e aqui o end with. E vamos ver o que acontece. Se eu rodar o formulário assim, olha que bacana. Então o botão já ficou bonitinho ali e tudo está escondido. Só aparece esse botão aqui, tá bom? Até aí a nossa mágica é essa mesmo. Outra coisa que eu vou fazer é colocar aquela guia de ajuda aqui em alguns controles. Quais são esses controles? Do
BT Produtos, então eu vou lá na minha guia ajuda, vou colocar aqui, olha, FR Sistema no formulário, aqui eu vou colocar BT Produtos, que é o nome do meu controle, né? Produtos, e aqui eu vou colocar o texto, né? Exibe as informações sobre nossos produtos. Por exemplo, tá? Pode ser o texto que fizer sentido para você no seu projeto, ok? Aí eu vou colocar também no FR Sistema o BT Mostrar, que é aquele botãozinho que está aparecendo lá quando a gente abre o formulário. Né? Exibe o menu, né, de opções de trabalho, por exemplo, ou do sistema, tá? Então, ele que vai mostrar esse item. Aí eu tenho o BT esconder, né, que é o irmão dele. Esconder. Esconde ou recolhe o menu de opções. Aí eu vou ter o seguinte, né? Eu tenho ali o botão lá de CAD, né? Que é o BT CAD. Então aqui, BT CAD. Exibe, ou melhor, realiza o cadastro de um novo produto, né? Então, que é o que eles vão fazer ali, ok? Então, por que eu faço, né, lá, algumas aulas atrás, a gente montou essa guia. Por que eu gosto de montar essa guia desse jeito, galera? Porque desse jeito, agora eu tenho o nome do formulário e o importante é que estejam todos juntos, tá? Para funcionar, senão você tem que dar um sorte lá, ok? Então, se eles estiverem todos juntos, ele vai pegar, vai identificar onde que está aquele formulário que ele vai trabalhar e vai fazer todos os control type text no lugar correto, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? Eu vou lá no Initialize, vou vir aqui, olha, call, e aí o benefício de você ter feito isso com o módulo, ao invés de você ter que programar de novo, né, md ajuda, ponto AT ajuda, e aí tem duas informações que a gente precisa passar. O formulário, que é me, e o nome do formulário, que é me.name. Tá? Então, fazendo isso, ele vai encontrar corretamente os controles e fazer os controles certos. Quanto mais você preencher, mais ele vai fazer ali. Ok? Aí ele já apareceu nossa etiquetinha ali de exibe o menu de opções do sistema. Clicando nele, ele ainda não faz nada, porque a gente ainda não colocou o código nele, que é o nosso próximo passo. Okay? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou lá, vou inserir aqui agora, então, o BT mostrar, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. With me, né? Então, novamente, eu vou fazer um bloco do próprio formulário, ponto BT mostrar, ponto visible é igual, visible é igual a false. Né? Então, vai esconder o BT mostrar. Aí, o ponto BT esconder, esse vai aparecer. Então, v.visible igual a true, tá? Eu também quero mostrar aquele menu, né? Então, ponto fm menu ponto visible é igual a true, tá? Então, por enquanto, vai ser isso daqui que ele vai aparecer. E aqui, end with. Tudo bem? Perfeito. Deixa eu só conferir um detalhe. Esse botãozinho aqui, olha, produto, a gente copiou e colou ele. Então ele veio com visible, como false. Esse daqui fica como true. Tá? Esse produtos aqui, o visible dele é true, ok? Beleza, vamos rodar o formulário. Cliquei lá no botãozinho, olha o que apareceu. Produtos ali em cinza e apareceu aqui o meu botãozinho para voltar. Mas percebe que se eu deixar aqui no mesmo tom de cinza, ele some esse label aqui que não fica muito legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a cor desse backcolor simplesmente porque não está legal ele ficar igual desse jeito, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar aqui no nosso Initialize, eu já tenho aqui, olha, o FM menu backcolor. Eu vou colocar, ao invés de fazer assim, vou testar aqui VB Black, por exemplo. Talvez fique bom. Vamos dar uma olhada. Eu cliquei, ele ficou preto.
com o botãozinho cinza ali, né? Talvez dá para a gente ir mexendo também, fazendo o seguinte, olha, o BT Produtos, backcolor, ao invés de ser cinza claro, ele pode ser ponto amarelo, né? Vamos ver o destaque que eu tenho ali, né? Então ele fica com um destaque um pouco diferente. E aí eu posso ir brincando, né? Posso ir fazendo isso daqui ter caras diferentes e tudo mais. Eu vou ajustar aqui um pouquinho a posição desse botão esconder, porque ele tem que recuar encostando aqui na minha etiqueta, tá? Então, só vou recuar aqui um pouquinho, já deve ser o suficiente. E aí, opa, fui demais. E deixa eu... Assim ele vai ficar bom. Agora ele ficou encostadinho ali, bonitinho, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o botão esconder. O botão esconder é o contrário, né? Ele vai encostar todo mundo, tá? E eu também vou fazer aqui o botão de produtos, né? Então, para que apareça aquela lista e aquele botãozinho que a gente colocou aqui embaixo, tá? Então, eu vou vir aqui no produtos, eu vou fazer o seguinte, with me .lt produtos.visible é igual a true e .bt cad.visible é igual a true end with. Vamos ver como é que ele fica desse jeito. Então, aqui no botão produtos, evento clique, tá? Coloquei ali, cliquei em produtos, apareceu a lista, apareceu aqui o botão cadastro, que já está acionando aquele formuláriozinho de cadastro de produtos, né? Então, agora só falta a gente colocar o botão de esconder e depois colocar os produtos aparecendo aqui na nossa listinha, ok? Então, bora lá fazer isso. Botão esconder, né? Evento clique. Ele é o inverso, ele tem que esconder todo mundo. Então, with me .bt mostrar é o único que vai ficar visível. Ponto visible é igual a true. Agora eu vou deixar separadinho todo mundo que eu vou esconder. Ponto lt ponto visible igual a false. E aí eu vou aproveitar, vou até copiar isso daqui, olha, para economizar tempo, né? Aí ponto visible ali, né, do produto foi false, bt cad visible igual a false, né? Ponto fm menu ponto visible igual a false. Pronto, coloquei dois pontos ali sem querer. Ponto visible igual a false. Ponto, né? bt esconder visible igual a false. E aí end with. Então assim eu coloquei todo mundo agora escondido, né? Então exibe o menu. Se eu colocar aqui, olha, exibe as informações de nossos produtos, né? Realiza ali o cadastro de um novo produto e recolhe o menu de opções. Sumiu todo mundo. Aqui eu estou fazendo uma imagem completamente cinza, tá? Mas no fundo você poderia ter uma imagem. Normalmente nos meus projetos eu costumo fazer isso. Deixar uma imagem, alguma coisa tipo como um protetor de tela do seu sistema, digamos assim, não, um homepage ali do seu sistema. E aí ele fica bem legal, tá? Fica bem interessante, ok? Aí o que eu vou fazer aqui? Agora, como é que eu faço para que essa lista apresente realmente as informações que eu tenho? Eu vou criar um módulo para fazer isso, tá? Então, é importante fazer isso como módulo também, que deixa isso o trabalho mais simples. Eu já tenho aqui um módulo listas, que a gente criou aqui, o ATCBCAT. O que eu vou fazer aqui agora? Um sub, né, aqui embaixo, AT LT produtos, né? Então atualiza lá em cima o CBCAT, aqui atualiza o LT produtos, ok? Quando der Enter já vai aparecer End Sub ali embaixo, tá? Então é isso daqui que eu vou usar. E eu preciso definir algumas variáveis. Tá? Então dim w as worksheet, como a gente já fez algumas vezes, então ele é uma planilha. Dim lim as double. Vou usar um dim call de coluna, tá? Call de coluna as double também é um número. Também vou utilizar aqui um dim LT, vou até colocar mais para cima isso daqui, só para ficar mais organizadinho. Tá? A ordem não faz muita diferença, tá? É pura maluquice minha querer colocar tudo na ordem. Dim LT as msforms.listbox. Né? Então a gente já fez isso também com outros contores. Eu estou falando que LT é uma lista de uma caixa de listagem, vai ser justamente a nossa LT Produtos, né? Vou dizer isso daqui a pouco.
Vou definir aqui também, né, um dim, lar as string, tá? Essa é uma propriedade que eu gosto de usar aqui também, ok? E o que eu vou fazer aqui, então? Agora eu vou setar o que precisa ser setado, que é a minha W e a minha LT. Então, set W igual a PL BD, né? PL BD. Perfeito. Depois disso, né, eu vou determinar aqui também a minha LT. Então, set LT igual ao meu FR sistema.LT produtos. Então, agora ele sabe, toda vez que eu falar LT, eu estou falando dessa LT produtos que está lá no FR sistema, ok? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, primeira coisa, né, eu vou fazer isso daqui meio passo a passo, tá? Para ficar um pouquinho mais tranquilo da gente fazer essa informação, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, olha. Primeiro, eu preciso configurar a minha lista para que ela tenha 3 campos, tá? Então, eu vou configurar a minha lista para que ela tenha 3 campos. E aí eu vou fazer o seguinte, if, porque a gente vai mudar bastante coisa, tá? lt, eu vou colocar aqui, olha, ponto, column count, tá? Contagem de colunas, igual a 3, porque eu vou ter 3 colunas, ok? E vou deixar, por enquanto, ele assim, para a gente poder ir passo a passo e você conseguir entender o que a gente está fazendo, né? Quais são esses controles aqui na nossa list box, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no sistema, vou vir no botão produtos, porque é ele que está mostrando a minha list box. Então, eu vou vir no botão produtos e depois aqui do if, eu vou colocar o seguinte, call list md listas ponto atualiza lista de produtos. Então, toda vez que a pessoa clicar lá, ele vai atualizar antes de mostrar para a pessoa a lista. Vamos rodar. Então, cliquei aqui, olha, cliquei lá em produtos, ele ainda não mudou nada, ok? Então, ele colocou as 3 colunas, mas eu ainda não consigo enxergar essas 3 colunas, beleza? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos vir aqui no listas e a gente vai determinar, colocar os valores lá dentro, tá? Então, vamos colocar os valores lá dentro. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou determinar quantas linhas eu preciso preencher. Então, min é igual, tá? Vou colocar aqui a informação do primeiro carinha, né? Então, w.range, cifrão A, cifrão 1, ponto, end, xl, down, ponto, raw. Lucas, o que é isso? Eu fiz isso. Olha. Essa linha está fazendo o seguinte, olha. Ela vem e seleciona, né, na nossa guia de base de dados. Até são 4 colunas ali, né? Não 3, desculpa, olhei no lugar errado. Vamos atualizar ali já. Então, eu vou selecionar aqui, olha, A1 e vou usar Ctrl para baixo. O que o Ctrl para baixo faz? Ele vem para a última linha, ok? Então, isso funciona para a gente, tá? Então, Ctrl XL down e aqui eu vou colocar 4 ao invés de 3, né? Que eu coloquei errado. Tudo bem? Fazendo isso, eu já posso fazer outra atualização da nossa LT. Ponto raw source, tá? O que é raw source? São os dados que você vai colocar lá, a fonte de dados que você vai colocar na sua lista. Vai ser igual. E aí, aqui vem um detalhe importante, porque eu tenho que escrever um endereço como se eu estivesse escrevendo lá no Excel. Então, eu tenho que colocar o nome da planilha, ponto de exclamação, o range que eu quero trabalhar. Tá? E aí, como é que eu faço isso por aqui? Um jeito bem fácil é w.name, porque assim não tem problema depois se alguém alterar o nome da planilha ou coisa do tipo, ele vai pegar sempre o nome certo. Então, o nome da planilha, e eu vou concatenar com o e-comercial essa informação. Lucas, eu não sei o que concatenar, juntar texto, ok? Sempre que eu estou usando esse e-comercial, eu estou juntando o texto, tá? Então, junto o texto com aspas, porque agora é um texto fixo, ponto de exclamação, então vai ficar o nome, PL, no caso vai ficar só BD, né, que é esse apelido que fica aqui dentro dos parênteses, né? Então, BD, ponto de exclamação. Aí, cifrão A, cifrão 1, até, 2 pontos, cifrão A, cifrão D, né, que é a nossa última coluna, D, cifrão e comercial lin, que é o número da linha que a gente acabou de coletar, ok? Vamos ver como é que nosso sistema
fica rodando desse jeito, tá? Então, eu venho aqui, produtos, olha aí o que aconteceu, né? Apareceu aqui pra gente todos os dados aqui já na nossa lista, que já fica bem legal. Só que, poxa, tem um problemão, né? Olha o tamanho que está esse texto, ficou no tamanho 18, então vamos diminuir um pouquinho isso daqui que não está legal, né? Então, eu vou vir, vou lá no meu formulário, deixa eu salvar ele aqui, F4, vou vir aqui, olha, em text, né, dele só, na fonte, na verdade, desculpa, aqui na fonte, vou vir onde está aqui, Ben Script, vou trocar o tamanho dele, vou colocar tamanho 14, eu acho que tamanho 14 vai ficar legal, vamos testar. Vou rodar ele, produtos, agora bem mais agradável, né? Então, o que está acontecendo aqui? Olha, ele já está colocando as informações lá para a gente e está ficando já bem legal, né? Aí, o que acontece? Se a pessoa que já está conseguindo visualizar, consegue selecionar e tudo mais, tá vendo que ela consegue selecionar o título como se fosse uma linha? Isso não é legal. Por que ele está fazendo isso? Porque eu não falei para ele que eu tenho título ali em cima. Então, ele está achando que esses textos, na verdade, são os textos para ser apresentados como se fossem dados. Tá? Como é que eu faço para entender que isso é título? Vamos lá no nosso listas, né? Por isso que eu falei que vai mudar bastante coisa. Vou colocar aqui, ponto, column heads, tá? Column heads, que são os cabeçalhos de coluna, igual a true, tá? Então, agora ele já sabe que ele tem cabeçalhos. Vamos ver isso acontecendo. Percebo cada detalhezinho, eu estou vindo aqui testar. Agora sim, olha, agora ele virou coluna A, B, C e D, só que ele jogou aqui embaixo os valores ainda. Então, como é que eu faço ele jogar isso aqui para baixo? Eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu não posso deixar que ele tenha esse começando a partir da linha 1, eu tenho que começar lá da linha 2, tá bom? Esse é um erro que às vezes eu vejo o pessoal fazer. Então, para esse descrição de produto ir para lá em cima, eu tenho que começar o meu raw source a partir da linha 2, tá bom? Então, vamos alterar isso também. Então, eu vou vir aqui no meu raw source e vou tocar aqui de A1 para A2, tá? Vou salvar e vou rodar meu sistema mais uma vez. Rodando ele dessa forma, eu tenho agora, sim, descrição de produto teste 2. Perfeito. Tá? Beleza, galera. Agora eu vou fazer aqui uma simulação que vai pegar um bug dessa estratégia, tá bom? Então vai dar um erro aqui pra gente. Vou até salvar ele aqui. Eu vou limpar, como se fosse a primeira vez que a pessoa está preenchendo. Então tá tudo vazio, né? E vou rodar o nosso sistema. Teoricamente era para ele rodar só com a lista vazia. Quando eu clicar aqui em produtos, né? O que ele vai fazer? Ó, tá vendo que ele está aparecendo um monte de linha aqui, ó, tudo vazia? Então eu estou conseguindo selecionar o vazio. Isso não é legal. E olha quantas linhas ele colocou. Ó, ele até adicionou um screw aqui do lado, olha, e colocou um montão de linhas. Por que isso está acontecendo? Porque lá no VBA a gente colocou aquele end, né, jogando para baixo, que é o quê? Contou para baixo. Só que quando está vazio embaixo, ele encontra a linha 1.485.000. Então, é isso que ele está tentando colocar lá dentro. Tá? Então, isso é um problema. Como é que eu faço para resolver isso? Vamos lá no listas e a gente vai alterar um pouquinho esse linha aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. If w.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value é igual a empty. Né? Então, se a célula 2 estiver vazia, sinal que não tem nada preenchido. Then, lim igual a 2, ok? E aí, else, né? Else, em qualquer outra situação, aí ele pode fazer essa estratégia aqui que a gente já viu que já estava funcionando. E aí, end if, ok? Vou salvar isso daqui. Né? Então, se está vazio, ele vai colocar 2, vai preencher de 2 até 2 e tal, e vai ficar aqui vazio para a gente ali. Vai fazer número correto de linhas quando tiver cadastro para ser feito. Tá? Vou rodar novamente. Cheguei aqui no produto. Agora ele tem apenas uma linhazinha ali, que não é nenhum problema. Poxa, Lucas, mas eu não queria nem que ficasse essa linha. Né? Eu não quero que ele faça isso. O que eu posso fazer? Eu posso colocar, ao invés de lim igual a 2, eu posso colocar exit sub. Aí ele não vai preencher valores aqui dentro quando estiver vazio. Ok? Vamos ver isso acontecendo.
Então, são duas opções diferentes aí de trabalho, tá? As duas, na minha opinião, funcionam legal. Tá? Então, ao invés de lim igual a 2, vou colocar aqui exit sub. Desse jeito, ele não vai preencher nada lá, só que você vai perceber que o cabeçalho também não vai ser preenchido. Tá? Então, vem aqui, ficou uma lista totalmente em branco. Só vai aparecer o cabeçalho nessa estratégia quando você colocar o primeiro produto. Beleza, galera? Então, até aí ele funcionou perfeitamente. Tá? O que a gente vai fazer depois disso? Eu preciso colocar realmente o cadastro ali. A gente já fez isso. Né? Já tem aqui nosso formulário de cadastro pronto para isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar lá, produto, teste, né? R$15. Opa, R$15, né? Preço de venda de R$20 e colocar aqui teste 2 a categoria, salvar. Produto realizado, cadastro realizado com sucesso. Ok. Olha lá, ele está até lá atrás no Excel, olha, produto teste aparecendo lá atrás. Mas quando eu saio, ele não atualizou a lista, tá? Então, como é que a gente vai fazer ele atualizar? Eu vou vir aqui no meu FR Cadastro, no botãozinho de salvar, e eu vou fazer o seguinte, olha, antes dele dar essa mensagem de com sucesso, vou colocar call ND listas .atlt produtos. Por que a gente fez como módulo? Por isso, porque eu vou precisar disso aqui em mais locais, ok? Vou rodar o sistema assim e vou colocar um segundo produto lá. Então, o primeiro produto já apareceu, porque já existia. Vou cadastrar mais um. Então, produto teste 2, vendo por, sei lá, comprei por R$10, vendo por 15, por exemplo, né? Também é da categoria teste 2. Salvei, cadastro realizado com sucesso e ele já apareceu lá atrás. Então, assim, percebam, pessoal, que a gente consegue criar uma estrutura que funciona muito bem, né? E que fica bem legal e interativo. Um último detalhe que eu queria mostrar para vocês, que costuma ser bem importante, eu já vi às vezes o pessoal postando dúvidas sobre isso, é o seguinte, imagina que eu vou colocar um produto com nome bem grandão. Então eu vou colocar aqui um produto um nome bem grandão. Aí o que vai acontecer? Vou colocar aqui o valor, né, só para ele me deixar salvar, né, e a categoria. Salvei. Olha o que aconteceu lá. Ele ficou cortado. Né? Ele ficou cortado e ainda tem espaço. Tá vendo? Está sobrando espaço em valor de compra, está sobrando espaço em valor de venda, sobrando espaço em categoria. E não está aparecendo aqui o nome inteiro do produto. Isso é incômodo para muitas situações. Então a gente vai fazer aqui uma estratégia que vai corrigir isso. Tá? Lá no módulo listas também, ok? E é para isso que a gente vai usar essa variável lar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns passos aqui, tá bom? Então, depois que ele fez essa verificação aqui da linha, eu vou fazer uma outra questão. w.columns, e aí eu vou pegar quais colunas, né? Aspas, cifrão A, dois pontos, cifrão D. Então, pega coluna A e pega coluna D, ok? Ponto AutoFit. O que é esse AutoFit, Lucas? É vir aqui, olha, selecionei os 4 e cliquei 2 vezes na coluna para ele fazer esse ajuste aqui, tá? Eu vou até deixar apertadinho aqui para vocês verem isso acontecendo, ok? Então, AutoFit, ele dá esse ajuste lateral ali na largura das colunas. Depois que eu fiz isso, eu vou falar para ele o seguinte, olha, e aqui vai uma dica. Eu tenho 4 colunas. O Excel, ele entende a largura da coluna dentro da list box como pontos, tá? Então você vai colocar lá um valor em pontos, que para a gente é horrível pensar em valor de pontos. Então eu pelo menos acho, né? E aí se eu tenho 4 colunas, eu coloco, por exemplo, imagina lá que a nossa coluna, eu quisesse que tivesse 25 pontos a primeira. Então eu vou colocar 25, ponto e vírgula. Aí eu vou colocar o valor da segunda, eu quero, sei lá, 50 na segunda, ponto e vírgula. Terceira, ponto e vírgula, quarta. É assim que eu tenho que escrever para ele ficar certinho lá. Só que, para eu escrever assim de forma automática, para que ele ajuste de acordo com o nome que você colocou, a gente vai criar uma regra que escreve nesse formato. E vai colocar isso daqui dentro da variável lar. Ok? Então isso vai ser interessante para a gente. Como que eu faço isso, galera? Eu vou colocar aqui, olha, lar é igual a w.columns, tá? E vou apontar a coluna, cifrão A, dois pontos, cifrão A.
Eu pegou a coluna A, ponto width, tá? Ponto largura. Então, pega a largura dessa coluna A e escreve dentro de lar. Isso eu faço para a primeira. E depois, se eu tiver 20, 50 colunas, o que eu vou fazer? Olha, for call, que a gente definiu aqui em cima, olha, igual a 2, porque eu já fiz a coluna 1, né, que é a coluna A. Agora eu vou fazer a coluna 2. To, for, né, então até a coluna 4. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, olha. Lar é igual ao próprio lar. Então ele já escreveu o primeiro número. Pegou o primeiro número da primeira coluna aqui. Eu vou fazer isso passo a passo para você entender melhor, tá? Mas ele pegou o primeiro número da primeira coluna aqui. Aí ele vai descer aqui, ele vai copiar o número que já existe, concatenado com ponto e vírgula, concatenado com w.columns, que eu vou apontar o número da coluna, que é justamente a minha variável call, ponto, width, pega a outra largura. E aqui eu vou colocar um next, para ir para a próxima coluna. Se você está perdido com isso, não se preocupa, que agora eu vou fazer um passo a passo aqui para a gente poder ver isso funcionando. Tenho certeza que vai melhorar aí a visualização. Tá? Então eu vou rodar aqui com o meu F8. Estou apertando o botão F8 para poder rodar passo a passo. Então ele vai descer, vai fazer aquela parte que a gente já tinha configurado antes, né? Vai inicializar aqui o nosso formulário, aquela coisa toda, colocar todas as etiquetinhas aqui de ajuda, né? Terminou, voltou para cá e agora ele vai verificar. Se ela está vazia, não está, vai definir a última linha, que é a linha 4, última linha preenchida, e aí ele vai dar o autofit. Então agora ele vai ajustar a largura das nossas colunas. Então perceba que ele passou, ajustou a largura das colunas. Aí vai pegar lar, que está vazia, e vai colocar a largura da coluna A ali dentro. Tá? Então ele guardou o número 196,5. Tá? Essa é a largura que ele é como se ele tivesse medido a largura que eu tenho lá na coluna A. O que ele vai fazer? Ele vai fazer agora de call 2 até a 4. Né? E vai fazer lar ter o próprio lar mais o ponto e vírgula mais a próxima largura. Então agora o que ele fez? Olha, 196,5 ponto e vírgula 75, que é o do valor de compra. Aí ele vai para o next. Aí vai pegar do valor de venda agora. E vai colocar ali em cima, daí ficou, olha, 75,75, ponto e vírgula 69, que é a coluna C. Vai fazer a última coluna, que é a coluna D. Colocou um ponto e vírgula 45, que é a coluna D ali no final. Terminou. Aí o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou colocar, olha, ponto, column, width, largura da coluna é igual a lar. Tá? Então eu vou pegar aquele valor que eu copiei aqui, né, esse textinho esquisito que eu copiei aqui, e vou colocar dentro da largura dessa coluna. Né? Então, ele vai configurar do jeito que a gente pediu, colocou a largura, e quando eu visualizar, ele vai ficar certinho. Então, é isso que ele está fazendo aqui, tá? Vamos agora visualizar o formulário funcionando mesmo, para ficar mais claro ainda. Então, eu vou rodar aqui. Deixa eu só rodar as cores ali para todo mundo conseguir enxergar, né? Então, F5 aqui nas cores. Vamos lá para o sistema e agora ele vai rodar bonitinho. Então, perfeito. Então, apareceu aqui, né? Cliquei lá em produtos. Olha o que ele fez, olha. Ele alargou, tá vendo que ficou tamanhos diferentes? Mas tem um problema. Ainda tem mais um problema. Lá no meu Excel, eu estou usando o tamanho 8 de fonte. Aqui, eu estou usando o tamanho 14. Lá no Excel, eu estou usando fonte Arial. Aqui, eu estou usando a Behringscript. Então, o que acontece? Eu posso fazer duas situações, tá? Que vão me ajudar a melhorar ainda mais essa visualização e não ficar cortadinho daquele jeito. Ou eu posso mudar aqui a fonte para ficar igual, tá? Eu posso aumentar aqui o tamanho da minha fonte. Deixa eu só ele carregar, 14. E vou colocar aqui também o Behringscript ali com fonte, e ele vai ficar da mesma forma. Perceba que agora ele também cortou aqui, né? E aí, se eu rodar o formulário desse jeito, novamente, precisar só colocar as cores aqui, ele fica perdendo as cores toda vez que eu fico interrompendo ele, tá? Por isso que ele faz isso. E aí você vai perceber que, olha, ele colocou texto do produto, né? E
jogou lá na frente. Só que olha o tanto que sobrou aqui na nossa coluna desse produto, no valor de compra e tudo mais. Isso acontece porque tem uma diferença ali no tamanho, né, que você coloca da fonte, então ele mediu isso e colocou bem mais, tá vendo? Se você quiser, você pode tentar ir ajustando isso, né? Então, poxa, coloquei lá tamanho 14 aqui no Excel e não ficou bom, sei lá, tentar jogar tamanho 12, né? E tentar rodar isso aqui de novo. Esse é um jeito. Outra forma que você pode fazer, e aí ele vai melhorando, tá vendo? O legal é que ele coloca um screw aqui embaixo para você, que já vai ajustando também. Então a pessoa consegue arrastar e mexer do jeito que ela quiser, tá? Um detalhe que é interessante é o seguinte: outra estratégia que você pode ter é colocar um multiplicador naquele lar. Né? Então, fazer o lar ser igual a aquele valor, naquele column width, vezes 1, alguma coisa. Eu costumo fazer isso, na verdade. Tá? Eu acho mais interessante como estratégia. Tudo bem? Mas funciona também de qualquer um dos dois jeitos. Aí vai aquilo que você se sentir mais confortável. Ok? Então, galera, com esse vídeo que ficou um pouquinho longo, peço desculpas por isso, mas a gente conseguiu falar de algumas coisas bem legais e montar uma estrutura bem bacana com um formulário que chega muito perto de uma situação profissional. Né? Então, saindo aí desde o básico, lá na nossa aula 1, até aqui na nossa 10ª aula, em que a gente faz toda essa integração, faz todo um trabalho estético e tudo mais. Se você ficou com alguma dúvida ao longo de toda essa trajetória, né, ao longo de todos esses vídeos, né, por favor, deixe aqui nos comentários. Na descrição eu também tenho os meus contatos, tem lá meu site, tem as redes e tudo mais. Então pode entrar em contato por lá também, tá? Não tem problema. É só entrar em contato e falar sobre sua dúvida ou necessidade. Se você quer que eu aborde outros temas, talvez que a gente fale mais sobre essa questão aqui de uma interface mais sistema, né? Mais com uma estratégia um pouco diferente, com mais ícones, essas coisas todas, também é só deixar aqui, eu posso fazer várias outras dicas bem bacanas para vocês. Tudo bem, galera? Então, espero que tenham gostado, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas, né? Isso ajuda a gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso faz diferença também para você poder receber os nossos novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo. E até a próxima. Qualquer coisa, é só entrar em contato.